Olá pessoal, eu sou o professor Zezo, professor de Biologia do Colégio Poliedro. O tema de hoje eu vou estar conversando com vocês a relação do darwinismo, tá? A teoria da evolução segundo Darwin e os seus pontos fortes. Então a primeira teoria de Darwin foi a questão da teoria da variabilidade. Antes de eu entrar nessa questão, Darwin sempre foi um estudioso da relação entre espécies e o ambiente. Quando Darwin sai para fazer sua volta ao mundo no Beagle, 1831 a 1836, e ele começa a passar pelos diferentes ecossistemas do planeta, ele começa a ver que tem uma relação direta entre os locais, os ecossistemas e as morfologias de cada ser. Aí ele começa a escrever o seu livro A Origem das Espécies e ele entende que a sua primeira teoria, teoria da variabilidade, ou seja, todos os seres semelhantes da mesma espécie possuem a capacidade de reprodução, ser da mesma espécie cruzando com ser de uma espécie cruzando com outro ser de sua própria espécie, gera um descendente fértil, porém com variabilidade genética. Variabilidade genética são as diferenças entre seres da mesma espécie que, quando acasalado, se fortalecem na relação de melhor adaptação às influências do ambiente. Baseado nisso, Darwin cria sua segunda teoria, teoria da adaptação. O que é a teoria da adaptação? É aquele processo em que a morfologia e a fisiologia de cada ser encontra-se em harmonia às pressões do meio sobre seus metabolismos. Bom, mediante tal situação, teoria da adaptação, teoria da variabilidade, ele começa a observar a predominância de espécies por área. Então, ele começa a entender que algumas espécies morrem, outras espécies sobrevivem. Ele começa, então, a observar que os sobreviventes são melhores adaptados, que, consequentemente, os levam a um processo de seleção natural. O que é seleção natural? Seleção natural é uma das teorias mais marcantes de Darwin, onde fala que os sobreviventes, as pressões do ambiente, são aqueles que gerarão descendentes F1 mais adaptados. Então, por um processo de mutação lento, muito sutil, a gente consegue entender que de geração para geração dos sobreviventes existe uma melhora na performance entre a resposta de sua morfologia com as influências do meio. Então, Darwin, no seu estudo, na sua teoria da evolução, ele começou exatamente a estudar o comportamento das espécies sobreviventes. E aí ele começou a entender que existia uma relação direta entre a teoria da variabilidade com a teoria da adaptação, com a teoria da seleção natural. Deixando mais claro isso, você tem uma ampla variabilidade genética dentro de uma única amostragem de população constituída por seres da mesma espécie. Essa variabilidade, ao longo dos anos, dos milhares de anos, vai eliminando os mais fracos, os menos adaptados seria a palavra mais correta. Os mais adaptados vão sobrevivendo e cruzando entre si. Esses mais adaptados cruzando entre si, através de um processo de seleção natural a longo prazo, promovem o melhoramento genético da espécie. Então, esse foi o processo de seleção natural estudado por Darwin. Outra situação com relação à seleção natural é a questão da distribuição de indivíduos por ecossistema, por espaço geográfico no planeta. E essa seleção natural também tem uma relação direta com
os fatores abióticos de cada bioma. Então, à medida em que os fatores abióticos exercem pressão sobre os seres, alguns são eliminados, outros são sobreviventes. Nós temos que lembrar também que o planeta encontra-se numa época de muita pressão antrópica. O que seria essa pressão antrópica? É a influência do homem no meio. É o desmatamento, é a queimada, é o avanço da urbanização. A urbanização avança com a industrialização, resulta a conurbação. Todos esses fatores têm uma relação direta, pois você está impactando um rio, uma floresta. Qualquer bioma que seja, você mexe no clima, você mexe na água, nos recursos naturais e você mexe nas cadeias alimentares. Não se esqueça disso. Uma cadeia alimentar, quando em desequilíbrio, conduzido pelo homem, também pode ter processos profundos de impacto. Ou seja, nem sempre uma determinada espécie tem uma tolerância ampla para aguentar um impacto causado pelo homem. No caso da eutrofização de um rio, o que é eutrofização mesmo? É o acúmulo de elementos orgânicos jogados no ambiente aquático. Então, quando você agora cruza a seleção natural com a relação movimento antrópico, a natureza por si só já tem sua seleção natural. O homem entrando numa condição de superpopulação, industrialização e urbanização também tem acelerado o processo de extinção de algumas espécies. Por quê? Porque não toleram a pressão da indústria, a pressão do desmatamento, a pressão da queimada, a pressão da poluição em um recurso natural que eles utilizam como habitat natural. Até a próxima, pessoal!